Recentemente, em uma das nossas lives, um inscrito me fez uma pergunta no chat bem simples e extremamente importante. Então, como usar referências da forma correta? Foi algo assim, minha memória meio falha, RS. E durante a live eu respondi e explicava o meu processo e atalhos que poderiam ajudar. E até que ele ficou satisfeito. Mas eu não. Usar referências é uma etapa tão importante, uma etapa tão crucial do desenho, e eu não fui capaz de dar uma resposta completa e totalmente coerente ou explicativa. Então, nos dias seguintes aquilo meio que ficou na minha cabeça. Como usar referências? Como eu uso referências? Qual a forma correta de usar? Até que dias e dias depois, eu tava tomando um cafezinho em um dia frio de chuva confortável na minha cadeira de bar, que eu chamo de cadeira gamer. Sim, pra quem não sabe, a cadeira que eu uso é uma cadeira de plástico, dessas de bar mesmo. Bate aqui se você também faz parte do time da cadeira de bar. Enfim, eu tava na minha confortável cadeira gamer, escrevendo um roteiro e juntando referências pra um vídeo, quando comecei a fazer esse processo quase que inconscientemente. A ideia da arte que eu tava fazendo, tudo o feeling, o sentimento, o mood dela, era sobre uma criança perdida no próprio mundo. Eu teria que criar um design de uma criança perdida, precisaria deixar estampado na cara dela que ela tava perdida e assustada no próprio mundo, imersa em sua imaginação. Como caralhos eu faria isso? Oi, eu sou o Cal, e além de desenhar, eu também tenho andado meio perdido em meu próprio mundo ultimamente. E tomando mais um gole do meu café, eu comecei a busca por referências, e no meio desse processo, me veio a luz de que eu poderia aproveitar essa oportunidade para ajudar vocês também e dar um norte interessante para vossos trabalhos. Então, dentro do meu Puri-Heavy, eu separei os diferentes aspectos do que eu precisaria usar como referências, poses, a criança, o ambiente, o mood ou o sentimento que eu queria trazer com essa cena, e caso fosse necessário, eu abriria outra seção e colocaria mais refs. Você pode pegar referências de roupas, cores, cabelos, quanto mais específico for sua ideia, ou então quanto menos específico for a sua ideia, mais referências você pode usar. É aquilo, copie de uma só pessoa e você será um plagiador, copie de várias e você será um gênio, ou algo assim. Eu comecei pelo mood, que é o que eu queria causar, a sensação de que a criança estava perdida, e quando ficamos perdidos, geralmente ficamos assustados, principalmente uma criança, mas ela não estava perdida na floresta ou num lugar, ela estava perdida na sua própria mente. Então eu imaginei que para ela, todo mundo em volta começasse a se fechar ou sumir, e ela começasse a ver apenas os seus próprios pensamentos, como se estivesse longe, ou então se afastando de algo. Eu ainda não sabia como é que eu iria causar esse sentimento de medo e melancolia ao mesmo tempo, mas eu sabia que eu tinha que fazer. E durante o processo me surgia uma ou outra referência de pose que eu ia lá e pegava. No Pinterest vocês vão encontrar várias dessas referências. Eu particularmente não sou muito fã de usar essas aqui, porém às vezes vem de poses realmente boas e eu tô com preguiça de procurar a pose original, então vai essa mesmo. Depois partimos para o ambiente. Para minha sorte e surpresa, esse é um conceito bem clichê, e havia páginas e páginas que abordavam um conceito parecido com o que eu tinha imaginado inicialmente. Para ser bem sincero, eu não tinha muita ideia se fazia criança. Ok, eu tô cansado de chamar de criança, então vamos chamá-lo de Ivan. Eu não sabia se eu fazia o Ivan no seu quarto, sombrio, escuro ou em uma floresta. Os dois ambientes seriam um saco de desenhar. Sim, da mesma forma que você tem preguiça de desenhar mãos ou estudar anatomia e aprender um conceito novo, eu tenho preguiça de desenhar cenários, porque eu sou um péssimo, né, e eu demoro muito nisso. O que combina num ciclo vicioso, mas enfim, né, fazendo na floresta ia deixar bem claro que ele estava perdido, mas perdido fisicamente. E a ideia era perdido no seu próprio mundo, então eu decidi fazê-lo no quarto mesmo, mas com as sombras, talvez das árvores, ou da porta, ou da janela, cercando e deixando ele meio que num ambiente mais escuro. E tudo isso já estava montado na minha cabeça, e eu ainda nem tinha começado a desenhar, eu ainda nem tinha aberto o Canva, então só estava na minha cabeça mesmo. Só que, quando eu fui abrir, eu me toquei que eu ainda não tinha ideia de como é que eu ia desenhar o Ivan. Ele tinha que ter o visual de uma criança, porém teria que ser interessante. Se você estivesse passando pela rua ou visse um trailer disso, eu não iria querer que você pensasse, é só mais uma criança assustada e possivelmente neurodivergente. Não! É uma criança cativante, interessante, com visual legal que tá assustada com alguma coisa, possivelmente por ser neurodivergente. Era essa a minha intenção. E como bom estudante que eu sou, eu não iria descansar até conseguir isso. Então, voltamos pro PB. Pinterest e Puri-Heavy. Eu comecei a juntar as referências sem me importar muito se era macho ou fêmea, até porque não importava muito. Na verdade, eu meio que quase sempre ignoro esse fato e sou meio negligente com relação a isso, porque esses conceitos às vezes ficam meio confusos na minha cabeça. E quando eu comecei a ver essas fotos, eu comecei a ter uma noção do que eu ia querer, e a fofura de uma criança era algo indispensável, e nada mais fofo do que crianças com roupas largas, roupas de adultos ou animais. Tinha essa vibe meio colegial também, mas eu ainda não sabia como é que eu ia aplicar isso, ou se eu ia fazer isso, ou se eu ia puxar roupa de sapo, fantasia, eu ainda não sabia. Mas eu fui pegando referências, tudo que me parecia bonito, legal, tudo que talvez eu pudesse misturar ali pra fazer dar certo, eu fui pegando. E ok, agora sim, eu tava munido de referências e podia abrir o Canva pra começar a trabalhar. Não, a perspectiva é um saco!
Mas é isso, né? Mesmo sem saber exatamente como fazer e sofrendo muito durante todo o processo de desenhar cenários, se eu quisesse ficar bom nisso, a gente tem que dar a cara a tapa e bota a tapa nisso. Ó, ficou uma bosta. Parece um doente, mas ficou bonitinho, vai, ficou fofinho. Até que dá pra engolir, tá fofinho. Eu acabei fazendo meio que design ali do Minical mesmo pro Ivan. E é isso, é um design parecido ali. Depois eu mudo as cores e é outro personagem. É isso, é só mudar a cor e vira outro. Eu sinto que eu perdi um pouco do meu rumo, porque minha ideia inicial era meio nublada ainda. Por mais que tivesse uma boa noção do que fazer, eu no meio do processo eu acabei me perdendo e me distraindo. Então é difícil você manter essa ideia em mente, mas eu até consegui. Eu fiz o quarto, eu fiz a criança, né? Eu acho que faltou ali mais sombras de galhos e de árvores, mas eu não sabia como é que eu ia encaixar isso nessa composição. Porém, até que eu gostei do resultado, foi um ótimo estudo e que com certeza me agregou muito. Eu super recomendo, faça. Ah, e você já sabe por que a arte tá assim, né? Olha a fotinha pra thumb. Esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Foi um vídeo mais curtinho, mas se você curtiu, deixa o like, se inscreve no canal pra ver mais. Vê o vídeo meu sobre pintura de peles, ou então se você quiser saber como é que você conta uma história usando tudo isso aqui, eu lancei um vídeo sobre storytelling, onde eu te conto tudo que não te contaram em lugar nenhum sobre storytelling na ilustração, tudo que eu me ferrei pra aprender. Então dá uma olhadinha lá, porque esse vídeo com certeza vai te agregar muito se você quiser ser um criador de quadrinhos, animação e outras mídias do tipo. Se você quiser me apoiar, tem o meu Live Pix aí embaixo, tem lives toda segunda e quarta, e também tem o Seja Membro do canal. Se você for membro do canal, você vai ganhar um cargo VIP lá no nosso servidor do Discord, vai conseguir acesso aos badges do YouTube, aos emojis aqui, e também a vídeos antecipados e vídeos específicos só pra você, meu querido membro que tá aqui me apoiando todo dia e fazendo com que eu continue aqui gravando esses vídeos para nós. É isso, um beijo no âmbito do seu ser. Tchau!